Gabriel Bortoleto viveu um domingo de extremos em Silverstone. De um lado, o jovem brasileiro viu a oportunidade de fazer uma corrida estratégica e ousada no Grande Prêmio da Inglaterra. Do outro, sofreu as consequências de uma decisão precipitada, que acabou custando sua prova logo nas primeiras voltas. Mas o mais marcante veio depois da bandeira quadriculada. Sem desculpas, sem rodeios, Bortoleto assumiu a culpa. Com maturidade, ele reconheceu que o erro foi seu. E mesmo com a frustração evidente, fez questão de celebrar o histórico pódio de seu companheiro de equipe, Nico Hülkenberg. Hoje, vamos falar sobre essa mistura de frustração e grandeza. Vamos entender o que levou Bortoleto a abandonar a corrida, como foi sua leitura da pista e por que essa postura após o erro foi tão importante para sua trajetória na Fórmula 1, logo antes da largada do Grande Prêmio da Inglaterra. O clima já sinalizava que a corrida não seria comum. O asfalto de Silverstone estava úmido, a temperatura ambiente estava baixa e a chuva havia dado as caras. Todos os pilotos foram para o grid com pneus intermediários, já que a pista estava molhada demais para slicks, mas ainda não encharcada, a ponto de exigir pneus de chuva extrema. Só que Gabriel Bortoleto decidiu seguir um caminho diferente, antes mesmo da largada oficial. Durante a volta de apresentação, o brasileiro da Sauber decidiu chamar a equipe no rádio e pedir para parar. Então tentei fazer uma ultrapassagem ali no começo, onde eu vi uma oportunidade por fora do hairpin, consegui concluir a ultrapassagem. E aí o Kimi acabou se jogando na curva seguinte, onde é uma curva que a gente já viu ter acidentes no passado. Não é a primeira vez, já tiveram algumas vezes. Ali normalmente é uma curva que não se passa, porque não cabem dois carros. Mas bom, sei lá, não sei se machucou o ego dele quando eu passei ele por fora no hairpin, ele decidiu se jogar, ele foi reto na parede, eu tive que, só literalmente parar o carro no muro, dar ré, foi pro box, troquei a asa e voltei pra corrida. Uma pena, porque custou ali aquele comecinho de corrida pra gente, que a gente poderia ter ganho aquela posição em cima dele. Fecha aspas. A decisão foi dele. Não veio do time, nem de um plano prévio. Bortoleto bancou a escolha, mas infelizmente a pista não respondeu como ele imaginava. A borracha dos slicks simplesmente não conseguia aderir à superfície ainda úmida. E como o safety car e o virtual safety car mantiveram o ritmo da prova lento nas voltas iniciais, os pneus não atingiram a temperatura ideal de funcionamento. Resultado, o carro ficou instável, difícil de controlar. E logo na primeira curva rápida, o erro apareceu. Bortoleto rodou e danificou a traseira do carro. Abre aspas. Tive um grande susto na saída da curva 1. A pista ainda estava traiçoeira. Fiz 2 voltas atrás do safety car. Os pneus não aqueceram. E aí, eu cometi um erro. O brasileiro ainda revelou que já havia sentido o carro escapar naquele mesmo ponto da pista anteriormente, mas, otimista demais, acreditou que dessa vez daria certo. Pisei no acelerador, o carro saiu de traseira e fim de prova para o brasileiro. Mas o que se destacou de verdade foi a atitude dele depois, em vez de se esconder, de culpar a pista ou o rádio. Bortoleto foi direto ao ponto. Acabei com a minha corrida muito cedo. Foi minha decisão. Fui otimista demais. E mesmo com a frustração evidente, ele não deixou de vibrar com o que viu do lado de fora. Depois do abandono, Bortoleto passou a acompanhar a prova de Nico Hülkenberg, seu companheiro de equipe, que estava fazendo uma de suas melhores corridas dos últimos anos. E quando o alemão cruzou
a linha de chegada em terceiro, garantindo o primeiro pódio da Sauber em 2025. O brasileiro não hesitou, foi para a mureta, pulou junto com os engenheiros e correu até o pódio para dar um abraço no companheiro. Abre aspas. O que o Nico fez hoje foi espetacular. A equipe merecia isso. Depois de um dia tão difícil para mim, ver o time vibrar com esse resultado foi emocionante. Todos eles merecem. A Fórmula 1 é feita de velocidade, estratégia e reflexos, mas também é feita de caráter. E se tem uma coisa que Gabriel Bortoleto mostrou em Silverstone, foi justamente isso: caráter esportivo. Ele apostou alto, errou, assumiu o erro sem hesitação. E ainda encontrou tempo para vibrar com a conquista do companheiro e reconhecer o mérito da equipe. Esse tipo de postura, principalmente para um novato, diz muito sobre o tipo de piloto e de pessoa que Bortoleto está se tornando. A corrida não saiu como ele esperava, mas a atitude fora da pista mostrou que ele tem tudo para construir uma carreira sólida e respeitada na Fórmula 1. Porque errar, todos erram, mas aprender com os erros, reconhecer falhas e continuar trabalhando com humildade e paixão. Isso eu tentei fazer uma ultrapassagem ali no começo, onde eu vi uma oportunidade por fora do hairpin, consegui concluir a ultrapassagem. E aí o Kimi acabou se jogando na curva seguinte, onde é uma curva que a gente já viu ter acidente no passado. Não é a primeira vez, já tiveram algumas vezes. Aí normalmente é uma curva que não se passa, porque não cabem dois carros. Mas bom, sei lá, não sei se machucou o ego dele quando eu passei ele por fora no hairpin, ele decidiu se jogar, ele foi reto na parede, eu tive que só literalmente parar o carro no muro, dar ré, fui pro box, troquei a asa e voltei pra corrida. Uma pena, porque custou ali aquele comecinho de corrida